Olá, pessoal! Nessa aula eu quero só fazer uma comparação entre os ácidos e as bases em relação a algumas propriedades que eles possuem. Bom, eu já falei na nossa aula sobre ácidos que o sabor dos ácidos geralmente é um sabor azedo, sendo que nós temos que tomar muito cuidado aí ao manipular, porque a maioria dos ácidos é tóxica e também muito corrosiva. Grande parte dos ácidos também é solúvel em água. A maior parte dos ácidos é bem solúvel em água. Em relação à estrutura das moléculas, os ácidos são aí moléculas que interagem através de ligação covalente. Então, nós classificamos os ácidos como substâncias moleculares, tá? Os ácidos podem conduzir corrente elétrica, mas somente se estiverem aí em solução aquosa, ou seja, eles conduzem eletricidade, vou marcar eletricidade aqui, quando eles estiverem dissolvidos em água, tá? Então, aqui conduzem corrente elétrica quando aquoso. E para identificar os ácidos em laboratório, são utilizados aí duas substâncias, uma que é a fenolftaleína e outra que é o papel de tornassol, que em solução ácidas tomam aí as cores incolor, que no final das contas não é cor, né? Ou vermelho. Então, toda vez que a solução que a fenolftaleína entra em contato com uma solução ácida, ela permanece incolor e o papel de tornassol ele se torna vermelho. Comparando agora as bases, eu vou fazer aqui as bases em amarelo. Espera aí que não marcou meu lápis. Vamos fazer aqui as bases em amarelo. Então, a maior parte das bases, ela tem, então, um sabor adstringente, que é o sabor que eu falei com vocês das frutas verdes, né? Quando vocês comem uma banana verde, a boca parece que ela seca, tá? A maior parte das bases é insolúvel em água, sendo que as bases que são solúveis são aquelas bases pertencentes lá aos grupos formadas por metais da família 1A e 2A, ou seja, formada por metais aí alcalinos. As bases, por serem grande parte hidróxidos das famílias 1A e 2A, elas são então iônicas. E por serem iônicas, elas conduzem a corrente elétrica tanto em solução aquosa, então elas conduzem corrente elétrica tanto em solução aquosa ou quando elas são fundidas, porque quando elas são fundidas, os íons negativos, né, que são os ânions lá, o OH-, são liberados e esses íons negativos permitem, então, a passagem de corrente elétrica. A base, através aí da fenolftaleína, é identificada quando a fenolftaleína se torna vermelha, ou seja, quando eu coloco a fenolftaleína em contato com uma substância básica, a fenolftaleína ela fica vermelha, enquanto o papel de tornassol ele permanece aí na cor azul, tá? Ele fica aí azulado, ok? Bom, essas características são características, né, dos ácidos e das bases que diferenciam um grupo do outro grupo. Espero que isso ajude vocês. Se tiverem alguma dúvida, entre aí no nosso site, oquadro.com.br e envie para nós. E assistam a próxima aula sobre os sais. Um grande abraço!